Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar de planimetria e altimetria. Deixa o computador ajudar aqui. Bom, nessa sessão aqui a gente vai abordar algumas direções, ângulos, distâncias, técnica de levantamento de plano e altimetria, de planimetria, altimetria e plano de altimetria. E ele fala o seguinte, que um levantamento topográfico plano e altimétrico em uma área para uma construção de obra de engenharia civil. E para essa aplicação a gente depende do trabalho de campo, que precisa de ser um planejamento bem elaborado. E tem que conter todas as etapas de levantamento de campo. A gente precisa fazer todos os ajustes, qualidade e tudo mais, e a partir do conhecimento que a gente vai adquirir, ele tem umas perguntas lá. Qual a importância da topografia para a execução de obras de engenharia civil? Qual é a diferença entre os métodos de levantamentos topográficos? Quais as suas vantagens e suas desvantagens? Como definir o método mais adequado para a execução do seu trabalho? Então, vamos lá. Direções, ângulos e distâncias. Elas são as grandezas fundamentais de topografia. A gente já viu que a gente sempre vai trabalhar com direção, ângulo e distância. E ele vai determinar a posição de pontos na nossa superfície da Terra, de diferentes níveis de terreno, em orientações, alinhamentos, detalhamento de superfície e em trabalhos de campo. As direções, elas são dadas por direção horizontal, azimuth e rumos, tá? Então, apareceu um negócio novo aqui, ó. Nós temos horizontais, os azimuths e rumos. Então, essa palavra aqui é nova para a gente, tá? O azimuth é o vertical, né, professor? Para cima, né? Na realidade, o azimuth, não, ele continua sendo o vertical, são os zêniths. Confundi o nome. É isso. Mas o zênith você usa só para alinhar o aparelho. Na realidade, o azimuth, lembrando lá, é na mesma horizontal, só que você tem ali o aparelho, bem feinho aqui, e a gente tem o aparelho e a gente faz o seguinte, a gente acha o norte, né? E daí a gente vai fazer a nossa primeira avisada no primeiro ponto lá, no P1. Esse norte até o P1 é que a gente chama de azimuth. Eu confundi o nome com o zenith. Isso. E daí, a partir desse azimuth, a gente vai começar a fazer as medições. Então, o azimuth é norte até o ponto inicial. E agora já tem a palavrinha nova aí que é rumo, né? Então, a partir de duas diferenças aí horizontal, a gente vai definir um ângulo horizontal. Então, que nem a gente falou, a gente tem duas diferenças aí, a gente acha um ângulo horizontal. E a partir de um círculo graduado ou de um equipamento topográfico aí, que é fornecido digitalmente, a gente consegue achar esses ângulos. Os azimuth, como a gente falou, são ângulos horizontais observados no sentido horário a partir de qualquer meridiano de referência, ou seja, norte, geralmente, tá? São importantes orientar os objetos poligonais levantados em campo. Na topografia, geralmente são a partir do norte, que a gente falou, e pode variar de 0 a 360 graus. Então, o azimuth ele vai do norte de 0 a 360 graus. E o rumo? O que é esse rumo novo aí que a gente está falando? O que é essa palavra nova que a gente fala? Ele é o menor ângulo formado pelo alinhamento norte-sul e a direção considerada. Ele vai variar de 0 a 90 graus e corta do norte ao sul e do leste a oeste. Ele expressa o ângulo em função do quadrante em que ele se encontra e a gente acrescenta aí as siglas Nordeste, Sudoeste, Sudeste e Noroeste, com a primeira letra indicando
a origem a partir do qual se realiza a contagem da segunda, tá? O giro do quadrante. Vamos entender como funciona isso aí desse alinhamento, então. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma leitura no meu... deixa eu só ver... Não, aqui é 12 minutos. Vamos supor que eu estou fazendo uma leitura ali no meu Teodolito, ou em qualquer lugar lá, fez a leitura do meu ângulo. Então, eu tenho um ângulo lá que é de 30 graus, tá? Ele vem em sentido horário. Daí o que acontece? Ó, entendam, gente, que é sempre um menor ângulo, tá? Então, se eu vier aqui em cima, vamos supor que eu passei aqui, eu peguei do norte e vim até aqui quase. Eu pego esse valor de ângulo aqui que é menor, tá? Então, é sempre o menor ângulo para você dar o rumo. Então, vamos lá. Aqui meu menor ângulo deu 30 graus e 15 minutos, tá? Qual a direção e sentido? Ele partiu de norte para leste, não é isso? Sim ou não? Sim. Tá, então, ó, tô saindo de norte para sentido leste, 30 graus e 15 minutos. Então, a gente considera que norte, 30 graus, 15 minutos para leste. Então, a gente vai considerar o nosso rumo como 30 graus e 15 minutos nordeste. Ok? Mesma situação. Eu tô em leste e sul, tá? Estou fazendo a minha leitura. Qual que é o menor ângulo? Meu ângulo tá de sul para leste, tá? Em 30 graus e 15 minutos. Então, ele vai ficar 30 graus e 15 minutos sudeste. E assim por diante. Sudoeste e noroeste. É a nossa flor dos ventos lá, né? Que tem todos os ângulos lá, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste, sudoeste. Fácil isso, gente? Não tem segredo, não. Não tem, tá? Ele sempre tem uma referência que você vai medir, e daí você precisa pegar o menor ângulo que tiver e posicionar a direção dele, tá? O azimuth, a gente já falou do azimuth. O azimuth diferente, ele vai de 0 a 360 graus, né? Sempre partindo do meridiano, normalmente é norte, tá? Então, você pega o norte e vai fazendo as medições e eles vão formando o que a gente chama de azimuth, tá? Que é a primeira vista aí do nosso equipamento, vindo de norte até o nosso quadrante, tá? O azimuth a gente já conhecia, ok? Bom, a gente tem rumos e azimuths e a gente tem algumas conversões aí, tá? Então, para transformar rumo em azimuth, a gente tem um cálculo fácil aí de coordenada e orientação para a estrutura de campo. Então, para entender a gente processa aí, a gente tem a seguinte sequência. R1, ou rumo 1, ele sempre vai ser igual ao azimuth, tá? Então, quando a gente fala o azimuth 1, o R1 é igual, porque é o primeiro ângulo que a gente mediu, tá? O segundo quadrante, a gente está lá com o R2, que a gente vai querer saber o rumo, vai ser azimuth 2, né? Menos 180 graus. Aí você acha o rumo 2, tá? O rumo 3, aí ele já está no nosso quadrante 3 aqui, tá? Ele vai ser o azimuth 3 menos 180. E a hora que a gente chegar aqui no quarto quadrante, que é o azimuth 4, a gente vai fazer o azimuth 4, né, que é 360, menos o azimuth 4. Ó, gente, cuidado com a fórmula, que aqui a gente vem azimuth 1, o R2, ou rumo 2, é 180 graus menos o azimuth 2. No terceiro quadrante,
que é esse quadrante aqui, ele é azimuth 3, então é todo azimuth, menos 180 graus. Cuidado, porque o que acontece? Quando você passa para esse quadrante do lado de cá, ele já está maior que 180, tá? Ó, 180, e aqui começa maior que 180. Por isso 180 passa na frente do azimuth agora, senão ele dá valor negativo. E o R4 é 360 menos o azimuth. Eu não tenho nenhum exercício desse. Deve ter lá para frente. Dúvidas, pessoal? Mas é tranquilo. É só jogar nessa formulinha aí que não tem erro. Dúvidas? Não, tranquilo. Eu acho que não tem nenhum exercício desse. Eu não peguei Senhor, nenhum. Tem Oi? alguém no lobby para entrar na sala ou não? Não ouvi aqui. Tá faltando um monte de gente. Tá faltando, mas não tem ninguém no lobby, não. Hoje faltou bastante gente. O pessoal começa Porque a criar. eu vi que o Jason postou o login lá, a gente entrou, mas ele não tá na aula. Né, então, ele postou até o slide, né? Mas ele não, realmente ele não entrou, não. Teve alguém, quem que falou que não vai participar? A Ariane tá no veterinário com o cachorro, falei com ela. O Jean também parece que ele tá com problema de dente e não vai vir. A Ariane tá com o cachorro no Não. veterinário. Ixi. Então também não vai conseguir entrar. Acho que Bom, não. dúvidas aí, pessoal, dessa parte aí? Por enquanto, bem tranquilo. Essa parte aqui é tranquilinha. Bom, na topografia a gente fala que os nossos ângulos são divididos aí horizontais e verticais, tá? O ângulo horizontal é formado a partir da diferença entre duas direções horizontais e medido sempre na horizontal e com o equipamento nivelado. E o ângulo vertical é determinado a partir da diferença entre a direção vertical qualquer não paralelas e um mesmo plano vertical. Possuem dois tipos de ângulo vertical. Vertical de altura, que é o ângulo em relação ao plano horizontal do observador, e o vertical zenital, que é o ângulo em relação vertical ao observador. Na realidade, gente, se a gente for parar para analisar, é a mesma coisa, tá? O que acontece aqui é que você pode medir o ângulo conforme você está sendo um observador, tá? Então, eu estou lá com o meu tripé, fazendo uma visada, e vamos supor que eu tenho um desnível no terreno. É que eu não fiz com desnível. Mas esse é o ângulo vertical mirando em função de um observador, tá? Então, posso pegar, que nem nós fizemos na primeira aula lá, eu posso medir quanto está aqui embaixo e depois fazer a visada em cima. Então, eu faço aquela visada embaixo, depois eu faço a visada em cima e tenho esse ângulo. Eu posso fazer a visada em cima da régua e depois fazer a visada reta e você tem esse ângulo. Ou a gente pode pegar o nosso zênite, né? O nosso zênite é como se fosse um plano imaginário que a gente tem nosso aparelho. Na realidade, não é bem imaginário, porque a gente vai conseguir deixar ele exatamente nivelado através do nosso instrumento. E aí você faz a visada e a gente pega esse ângulo a partir de zênite para saber quais são as visadas que a gente tem, tá? Então, a gente tem essa visada do zênite e a gente pode ter a visada do observador. A gente tem dois ângulos aí, tá? Vocês lembram dessa parte? Sim. Tá. Nós fizemos exercício lá, então tem as visadas ou de zênite ou observador aí. Bom, essa distância horizontal é a menor medida sobre um plano horizontal perpendicular a um plano vertical.
ou seja, é a distância topográfica entre dois pontos na superfície terrestre. Já a distância inclinada, ou distância geométrica, é a menor distância entre dois pontos Espera aí que fui colocar o pessoal e me perdi. A distância inclinada é a distância geométrica, é a menor distância em dois pontos situados em altitudes diferentes da Terra. Então lembra, voltando aí os conceitos de topografia, um pouquinho lá atrás, nós temos o seguinte, nós temos a nossa distância topográfica, que é entre dois pontos. O que acontece? A gente tem um determinado ponto aqui, e essa distância, gente, que a gente tem aqui, que a gente pode medir, podemos ter a distância real, né, topográfica entre dois pontos, que você vai medir lá quanto deu, a gente fez até exercício, posso medir com a crena, ou posso medir com telolite. E a gente tem a nossa distância inclinada, o nosso DI lá, lembra? Porque a gente tem a curvatura da Terra, então a gente precisa fazer as correções lá na fórmula lá da distância inclinada, ou o que a gente chama de distância geométrica, né, que é a distância entre dois pontos, só que em altitudes diferentes na superfície da Terra. O que acontece? Mesmo a gente achando que a gente está num nível, no mesmo plano, eu preciso fazer aquela curvatura da Terra, né, para poder medir de um ponto ao outro. Então, essa curvatura aí é a nossa distância inclinada que a gente faz aí para achar. Bom, vou recapitulando e só revisando. Então, a gente tem ângulo horizontal e a gente tem ângulo vertical. Os horizontais são aqueles que a gente faz normalmente, né? Que é o azimuth e os ângulos divisados horizontais no mesmo plano. E o vertical são os de altura, né? Que a gente pega na altura do aparelho para fazer. Azimuth, ele é obtido geralmente a partir do norte magnético ou por meio de pontas de coordenadas. Então vamos lá. Vamos supor que eu estou num determinado local, tá? E em vez de eu ter no meu mapa lá, falar, ó, eu tenho um determinado ponto lá, em vez de eu precisar ir lá e achar onde está o ponto pelo norte, ou procurar coordenadas, não sei o quê, a pessoa me dá as coordenadas do TM. Lembra o que é a coordenada do TM? É aquela lá que dá 500 mil, norte, 8 milhões, este. Vocês lembram disso? Sim. Que é dado em quilômetros, isso. O que acontece? Essas coordenadas aqui, eu posso considerar elas como x e y, tá? Então, o que acontece? O que é norte para mim é y, e o que é leste ou oeste é x. Pode ser sul como x, desculpa, sul como y, e pode ser oeste como, nossa, eu coloquei aqui, Confusão que você tem. não, peraí. Mas deu para entender o eixo X e o eixo Y. Não, é que eu pus x e x. O x vai ser ou pro lado leste, ó, simples, ó, fica mais fácil. Norte, sul, leste. Opa! Oh, é hoje, hein? Norte, sul, leste e oeste. Aí, agora sim.
Rosa dos ventos aí, norte, sul, leste e oeste, certo? Meu x e meu y vai ser x e y. Então, norte e sul vai estar em y e leste e oeste vai estar em x, tá? É que geralmente as coordenadas são dadas norte e oeste, às vezes vem norte e sul, desculpa, leste e sul, oeste e sul. Então, só para a gente ter ideia como a gente pode fazer. Para achar o azimuth, então o que vai acontecer? Eu preciso, a partir de uma determinada coordenada que ele fala, né? Eu preciso achar o azimuth. Toda vez que eu for fazer a minha primeira visada lá, então eu tenho um determinado ponto, eu preciso achar essa coordenada, vou até o ponto, eu preciso achar esse ângulo do azimuth aqui para poder iniciar minha visada, tá? Então, se eu tiver as coordenadas, eu consigo achar o azimuth. Como que eu vou achar o azimuth? Arco tangente de ΔX sobre ΔY, em que ΔX é a diferença de coordenadas planas. O meu parou de ouvir aqui sua voz, Sérgio. Tá mudo, Sérgio. Tá, então beleza. Voltou ou não? Sim. Voltou, mas tá baixo. Tá baixo? Melhorou? Aumenta o pau, Sérgio. Aumenta o volume aqui, relaxa. Não, vê se melhora aí. Deixa eu ver. Se Não, tá bom, tá show. Tá mesmo? Então vamos lá. Vê aí, vocês me falam. Então a gente acha ΔX e ΔY aí, tá? Então nós vamos ter uma determinada coordenada x0, y0, x1, y1 e ΔX, ΔY. Eu acho o nosso azimuth. Tranquilo até aqui? Hoje a aula é curta, tá acabando. Tranquilo ou não? Tranquilo, Sérgio. É que vocês não respondem, eu não sei se vocês estão ouvindo. Então vamos lá. Planimetria. O que é planimetria, pessoal? Vocês já aprenderam isso? Pode falar aí. É o plano horizontal, não é? A medição em relação ao plano horizontal? Isso. A planimetria é o levantamento que a gente faz topográfico do plano horizontal. Ou seja, eu posso medir aí ou determinar a posição de objetos naturais, artificiais, todos que existem aí na superfície da Terra, sobre um plano horizontal de referência, tá? Então a gente pega essas distâncias horizontais e ângulos horizontais e a gente consegue localizar elas, tá? Esse tipo de levantamento aí, ele desconsidera as elevações, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de planimétrico, lembrando do nosso polígono lá, você vai achar os ângulos horizontais, pode ser horizontais fechados ou ângulos abertos, não vou fazer o mesmo desenho, tem aí para frente para a gente levantar. Então você vai fazer uma poligonal e a partir dessa poligonal você consegue fazer a localização ou se você precisar fazer localizações também de objetos separados, ter outros tipos de nós vamos falar cada um deles.
Também não vou ficar dando spoiler. Mas tem a poligonal, tem caminhamento direto e tudo mais. Então vamos lá. A gente consegue fazer todas as projeções que a gente precisar, tudo na horizontal, tá? Então a gente pode fazer levantamentos de reconhecimento de campo, levantamento de figuras geométricas e levantamento de detalhes. Nesse método, para se realizar esse levantamento de poligonais e tudo mais, a gente precisa seguir a norma 13133, que classifica as poligonais em principal, secundária e auxiliar. A principal é aquela que vai determinar os pontos de apoio topográficos de primeira ordem. As secundárias, aqueles que determinam os pontos de apoio de segunda ordem por meio da poligonal principal. E auxiliar, aquele que possui as vértices de forma que seja possível aí visar os pontos de detalhes mais importantes aí de um levantamento. Vamos entender aí quais são essas poligonais, tá? A gente pode ter poligonais abertas, fechadas, enquadradas e tem a radial que não está aqui também, tá? Então vamos lá. Poligonal fechada. A gente parte de um ponto com coordenada conhecida e vai fazendo as visadas até retornar ao ponto final, tá? A principal vantagem é permitir a verificação de erro de fechamento angular linear. Vamos lá, pessoal. Isso vai ser parte do nosso estudo daqui a pouco. O que acontece? Quando eu faço poligonais, principalmente nessa situação de fechada, o que acontece? Eu vou fazer as visadas, tá? Até fechar o polígono. O que vai acontecer? Pode ter erro nos meus ângulos, tá? Então pode ser que esses ângulos não fechem exatamente do jeito que era para ser fechado. E também pode ser que a hora que estou fechando, então o que vai acontecer? Eu posso estar fazendo essa poligonal aí, ó, e ela vai dar uma diferença de ângulo aí e vai dar um erro lá no final. Você fala, peraí, esse ângulo está certo, esse ângulo está certo, esse ângulo pode estar certo ou não, mas aqui não fechou. Então eu posso ter um erro tanto linear como um erro angular. Hoje nós vamos ver o linear e a aula que vem a gente vai ver desculpa, hoje nós vamos ver o angular e a aula que vem a gente vai ver o linear. Então a gente pode ter dois erros quando a gente está fazendo as nossas medições de poligonais, ok? Poligonal enquadrada. Ela parte de dois pontos com coordenadas conhecidas e acaba em outros dois pontos de coordenadas desconhecidas. Ele permite a verificação de erro de fechamento angular linear. Então, vamos supor que vocês têm dois pontos aqui conhecidos, tá? A partir desses dois pontos, vocês conseguem medir um terceiro, e aí você tem mais dois pontos conhecidos do outro lado, você consegue medir esse outro ângulo, esse outro ponto, e daqui você faz o fechamento entre P1 e P2. Aqui eu também consigo verificar se vai ter diferença angular ou diferença linear aí, que vai fugir um pouquinho de fora. Vocês estão entendendo o que é essa diferença aí, gente? Mais ou menos. Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu terminar as poligonais e eu volto nessa diferença. Poligonal aberta. Ela parte de um ponto com coordenada conhecida e acaba num ponto cujas coordenadas deseja-se determinar. Essa aqui geralmente é de caminhamento, tá, gente? Que a gente chama de caminhamento. Tipo, você vai fazer uma estrada, então você precisa fazer o perfil da estrada lá, então você vai medindo a partir do aparelho e você vai fazendo essas medições aqui no P1, P2, P3, lembrando que a gente vai mudando o aparelho, né? E vai achando esse caminhamento aí.
Não é possível determinar erro de fechamento, portanto, a gente precisa tomar muito cuidado durante o levantamento de campo para evitar. Por que eu não consigo... Bom, vamos entender o que são esses erros angulares e lineares. Oi. Quantos pontos pode puxar a partir do teodolito? Quantos pontos você quiser. Tipo, a distância também não... Depois, se chegar numa distância que já Então, não é viável, você pode pôr ele de novo a partir daquela distância? Isso, pode. Na realidade, deixa eu explicar um pouquinho como funciona essa leitura aí. Então, vamos supor que eu estou fazendo esse caminhamento aqui. Vamos pegar o caminhamento. Vamos supor que eu estou fazendo esse caminhamento. Então, eu tenho que medir a distância, ou uma distância que eu consiga enxergar, que me permita ser visível pelo teodolito, o meu prisma, tá? Vamos colocar um teodolito aí eletrônico, tá? Eu preciso colocar o meu prisma lá, eu preciso enxergar meu prisma aqui. Duas situações que podem limitar a distância e obstáculo. Então vamos supor lá que eu estou fazendo uma rua lá e eu preciso fazer o cálculo dessa rua. De repente tem um prédio aqui que está atrapalhando e eu não consigo enxergar o próximo ponto 2 aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o teodolito de onde ele está aqui e passar para cá. Aqui, gente, nós já vimos isso também. Quando você muda o teodolito de lugar... Oi, pode Mas falar. tem que colocar ele exatamente no lugar do ponto 1? Isso, você coloca exatamente onde estava o ponto 1. Porque, ó, entenda o seguinte, antes de você começar a fazer toda essa medição, a preparação que você vai fazer para a obra, o que tem que fazer? Primeiro você tem que fazer o seguinte, mais ou menos, você já sabe o trecho que você vai correr, certo? Você só vai tentar, vamos colocar assim, se você está fazendo uma leitura de uma escritura, vamos supor, você está colocando a escritura da pessoa e colocando ele no lugar. Então, o que vai acontecer? Todos esses pontos da poligonal aqui, você já vai ter pré-existente, tá? Então, você fala assim, beleza, o que eu vou precisar fazer aqui? Bom, eu vou pôr um ponto aqui, aí eu tenho que colocar o piquete lá mais ou menos, as coordenadas onde vai estar, tá? Então, preciso medir tudo bonitinho, falar, ó, então ele sai de norte, ele vira um ângulo azimuth de tanto. Então, vamos supor que eu estou com o aparelho aqui, ó. Eu vou medir meu azimuth e eu vou ter um determinado ângulo aqui para iniciar minha medição, tá? Então, eu tenho lá, vamos supor que eu ache essa visada aqui do azimuth, que ele está a X graus, sei lá, 66 graus e 30 minutos, com uma distância de 110 metros, tá? Então, a hora que eu fizer essa visada, vamos supor que eu não conheço ainda o local. Se eu já conheço e só estou conferindo, aqui já deve ter um ponto. Mas aqui eu estou e não conheço. Só que pela escritura, eu vou ter as coordenadas da escritura, vai estar lá. Se vocês pegarem a escritura de casa, vai estar, de uma casa vai estar ao norte, tantos graus, com a divisa de não sei onde, e assim por diante. Daí você vai lá e joga, e acha. Achou esse P1 onde está, você precisa colocar o que a gente chama de piquete, tá? Vocês sabem o que é um piquete, né? Sim, Uma marcação. madeirinha, uma marcação, uma madeira. Pega uma madeirinha, bate ela, crava ela no chão, praticamente no chão, para você ter visão depois onde ela tá. Mas ela tem que ser uma madeira, gente. Não é qualquer uma que vocês vão achar por aí. Ah, não, pega um pedaço de pau aí, põe ali e marca. Não. É um piquete bonitinho, que ele vai ter que ter o centro, vamos supor que seja um piquete quadrado, tá? Uma madeirinha lá quadradinha, tá? E aí você vai traçar duas retas e vai achar o centro. E vai pôr um preguinho aqui no centro, para a hora que você for nivelar seu teodolito, ele esteja exatamente em cima desse ponto, tá? Então, quando você vai fazer, principalmente planimetria, geralmente é conferência diária. Então, o que acontece?
Você tem que conferir se já se esses pontos estão corretos, tá? Então, geralmente você tem uma escritura, ou geralmente você tem algum tipo de marcação, às vezes já está até estaqueado. Então, vamos supor que você está lá, ó, vamos colocar para engenharia civil, um terreno na cidade, tá? Eu estou com um terreno e o cara fala para mim, ó, o terreno é tal lugar, então ele tem todas as coordenadas desse terreno, tá? Todos os pontos de coordenada. Geralmente o que acontece? Os caras vão lá e põem um piquete para demarcar esse terreno. Daí, se precisar conferir, você tem que ir lá com o teodolito e fazer toda essa conferência desde o começo da rua, medir os terrenos laterais para ver se ele vem vindo da esquina sem perda até chegar no seu terreno e demarca exatamente como está o terreno, tá? Bom, isso aqui por poligonal. Por caminhamento, que a gente estava falando, o que acontece? Eu tenho algum obstáculo. Ah, na poligonal também pode acontecer isso, tá? Eu vou falar uma coisa, mas isso também pode acontecer na poligonal. Eu tenho obstáculo. Eu preciso mudar o meu aparelho. O que eu tenho que fazer? Lembre-se o seguinte, isso vocês sempre precisam tomar cuidado e vocês vão ouvir muito falar em topografia. Eu fiz minha visada aqui, ó. Então, eu tô com o ângulo aqui, fiz essa visada de ângulo e tudo mais. Aí eu não consigo mais enxergar para fazer o segundo ponto. Eu preciso vir, eu vou colocar o triangulinho aqui em cima, para não confundir. Eu tenho que vir exatamente em cima desse ponto aqui, colocar meu equipamento agora aqui em cima. E antes de eu começar a visar o segundo ponto, eu preciso fazer o que a gente chama de visada ré. Daí eu giro o teodolito, faço a visada avante, tá? Por quê? O senhor tinha falado dessa visada ré, visada avante. Isso, porque eu preciso Verdade. corrigir esse ângulo aqui, Sim, tá? eu Eu confirmo. tenho esse ângulo que vai para frente e eu preciso ter esse ângulo que vem para trás. Então, eu preciso desse ângulo visada avante e visada ré. Então, eu estou avante aqui, eu faço a visada ré, e depois que eu fizer a visada ré, aí eu continuo visada avante. Toda vez que eu mudo o aparelho, eu tenho que fazer a visada anterior para fazer as correções de ângulo, tá? Mesma coisa na poligonal. Agora, deu para entender aí como faz essas leituras? Deu sim. Tá, ok. Vamos mudar a situação aqui e vamos entender o que é o erro. Até dá para a gente entender um pouquinho, fica até mais fácil, porque o cara que fez o desenho aqui, na poligonal fechada, me ajudou. Ele não fez uma poligonal muito bonitinha. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui o meu aparelho, eu fiz essa visada aqui, achei o ponto 1. Aí eu fiz essa visada aqui, ó, e vamos supor que aqui eu peguei certinho o ponto 2. Vamos emendar esse pedacinho aqui que está fora. Daí eu fiz a visada 3 e fiz o ponto 3, tá? Aí a hora que eu vou fazer a visada 4, ó, o que acontece? Pelo ângulo, por todos esses ângulos que eu medi, porque vamos lá, ó, se tiver tudo certinho esses ângulos, a hora que eu chegar aqui no fim, isso aqui, esses dois pedacinhos emendam, concorda? Sim. Ele tem que, se é uma poligonal, se tiver tudo ok, ele tem que fechar. Bom, o que acontece? Não fechou. Então, o que acontece? Ou eu estou com erro angular, ou seja, tem algum ângulo meu que está errado, tá? Ou eu estou com erro linear. Ou seja, alguma dessas medidas está errada. Certo? Certo ou não? Sim, alguma coisa errada. Exatamente. Porém, o que acontece?
O aparelho que vocês têm, teodolito, ele tem geralmente um coeficiente de erro aí, que é, realmente eles são segundos, tá? E a gente precisa fazer essa calibração de erro. E a gente vai entender aí até quando ele é tolerável, até quando ele não é tolerável. Quando a gente pode corrigir esse erro no próprio escritório, ou quando a gente não pode medir esse erro grosseiro aí. Então vamos lá. Como que é feito essa correção aí? Os erros angulares. Então, quando a gente faz uma poligonal fechada, antes da gente calcular o azimuth das direções, é necessário fazer as verificações de ângulos medidos. Então, vamos lá. Antes de eu fechar todo o meu projeto, eu preciso fazer as verificações de ângulos. Então, tem uma formulinha aí que a gente vai fazer, que é, para ângulos externos, o somatório deve ser igual ao número de estações, mais 2 multiplicado pelo 180. Então, vou entender que esse número de estações aqui é o número de pontos que você está medindo, tá? As estações que a gente chama não significa que não é tipo, eu tenho uma estação só, medir 50 pontos, eu vou fazer uma estação. Não, eu tenho que medir os 50 ângulos que foram medidos, tá? Se eu medir 50 ângulos, são 50 que tem que fazer a correção. E somatório de ângulos é a somatória exatamente dos ângulos que a gente está vendo em campo, que a gente pegou, anotou na caderneta, e a gente soma todos eles. E faz o número de estações, aí, o número de pontos lidos, mais 2 vezes 180. Para ângulos internos, quando você faz poligonal com ângulo interno, isso para ângulo externo. Para ângulo interno, é a mesma fórmula, porém, você precisa mudar o sinal aqui. Vai ser n menos 2, tá? E a gente tem uma tolerância desse erro angular. O que é essa tolerância aí? Então, vamos lá. Aqui, eu vou achar o erro angular. Esse é o nosso erro angular. A tolerância que eu tenho para o nosso erro, para saber se eu consigo corrigir ou não, ele vai ser o seguinte: esse P aqui, ele é a tolerância do equipamento, tá? Tem algumas tem algumas literaturas que eles usam aqui M, tá, gente? Então pode ser que a gente ache aqui por M também, tá? Mas é um número de ângulos, mesma coisa, número de estações do mesmo jeito. Mas vamos lá. O que é esse erro? Esse erro vai ser a nossa tolerância do aparelho vezes a raiz do número de estação da nossa poligonal. Ou seja, o número de ângulos que foram medidos, ou o número de pontos que foram medidos da diagonal. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o erro mais a raiz, ele vai ser a minha tolerância de fechamento angular, tá? Então, caso o erro cometido seja maior do que o erro tolerável, a gente precisa fazer a medição de novo no local, porque não dá para corrigir os erros, tá? Então, vamos lá. Se esse erro aqui, EA, for maior que a tolerância de erro, tá? Do erro angular, eu preciso refazer todas as medições. Se esse ângulo, se esse erro angular é menor que a minha tolerância, eu posso, no próprio escritório, fazer a correção dos nossos erros aí, redistribuindo esses ângulos aí, tá? Então não vai ter problema nenhum, porque eu estou dentro da minha tolerância. Exemplo. Vamos fazer um exemplo aí.
foi medido em campo. Esse é um croquis que foi medido em campo, tá? Então ele tem lá todos os ângulos externos, tá? Então ele achou nossos ângulos externos, achou o norte com azimuth, foi achando todos os ângulos, fechou nossa poligonal. E depois que ele fechou, ele falou o seguinte: bom, eu preciso ver se realmente está fechada, se tem erro tolerante ou não. Beleza. Então ele fez o seguinte. Ele falou que foi dada uma caderneta de campo, né? Que está aqui, a caderneta dele. Foi utilizado para o levantamento poligonal, determinar as coordenadas dos pontos que formam as mesmas, são... Ele fala que na caderneta tem as coordenadas, ele fala que o azimuth do aparelho 106 graus, 52 minutos e 7 segundos. Ele fala que a coordenada da estação é 224,19 metros e y 589,25. E ele fala que a tolerância do aparelho dele, apesar dele ter colocado aqui já raiz de M, mas vocês vão pegar muito só a tolerância do aparelho é de 10 segundos, tá? Então a tolerância de erro dele é 10 segundos. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é ver quantos ângulos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 medições. É isso? Só para confirmar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 medições. Não é isso? Sim. E aí, pessoal? 5 medições. Do 1 ao 2. Oi? Ele marcou ali do 1 ao 2, 2 ao 3, 3 ao 4 e do 4 ao aparelho. Exato. Bom, olhando aqui, ângulos externos. Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso erro aqui. Vou fazer, deixa eu ver se dá para fazer aqui embaixo. Erro angular vai ser somatória dos ângulos menos o meu número de visadas, ou número de pontos aí, mais 2 vezes 180 graus. Então, vamos lá. Erro angular vai ser... Agora a gente precisa somar tudo isso aqui, tá, gente? Eu acho que eu vou somar aqui na calculadora. Somem aí para conferir, para ver se bate com o meu, porque eu também erro, hein? Lembre-se, graus, minutos, segundos. 246 graus. Hã? Tô sem hoje. Eita. Tá todo mundo sem calculadora aí? Dá pra somar no celular, mas não dá pra somar ângulo no celular. Tô tentando fazer aqui. Tá. (301 graus, 45 minutos e 11 segundos). Mais 148 graus, 28 minutos e 11 segundos. Mais 301 graus, 29 minutos e 03 segundos. 259? Foi. O meu deu assim, ó. Tá. 1.259 minutos, 59 segundos 44. e 24. O meu deu 24. 24? Não, 44, desculpa. Ah, então beleza. 44 segundos. Eu que vi errado aqui. 44 segundos. Menos N mais 2 vai ser
1, 2, 3, 4, 5 mais 2 dá 7, né? 7 vezes 180. Isso aqui vai dar menos... Já vou pôr valor direto também aqui, gente. (1.260 graus, tá? Então, meu erro angular vai ser o ângulo que a gente somou, menos 1.260. Eita, aí não vai dar mesmo. Se eu não pôr graus em segundos. Zero grau, 0 minuto, 16 segundos, é isso? Isso. 0 graus, 0 minutos, 16 segundos. Posso considerar só 16 segundos, não preciso colocar todos os outros, tá? Então, isso aqui deu 16 segundos de erro angular. Ok. Bom, próximo passo. Vamos saber se a tolerância angular está dentro ou fora. Então, vamos fazer nossa tolerância, vou fazer aqui do lado. Ó. Tolerância angular vai ser 10 segundos, que é a 10 segundos é a tolerância do aparelho, vezes raiz de 5, porque a raiz de 5 ângulos. Essa é a minha dúvida. São 5 visadas, então, né? Você conta Cinco, como ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você fez Porque a 5 última visadas. que ele vai do 4 pro inicial, beleza. É, do 4 por 5. Ó, quer ver? Ó? Dá para enxergar aqui no desenho. Ó. Ele acha o azimuth, tá? Então ele achou o azimuth norte e começou a fazer a visada. Então ele fez a primeira visada, ele fez a segunda visada, ele fez a terceira visada, a quarta visada e a quinta, tá? Todos Beleza. por ângulo externo, tá? Então ele fez todos por ângulo externo e achou todos esses ângulos aí. Então a gente tem as 5. O azimuth a gente não conta, que é o primeiro que a gente fez aqui. Nesse caso a gente não conta, tá? Mas antes de você calcular todo esse azimuth e falar que esse azimuth está certo, eu preciso achar essa diferença. Então vamos lá. Esse erro, essa tolerância angular. 10 vezes raiz de 5. É 10 segundos, hein, gente? 10. Eita. Quando vai fazer esse tipo de conta, você tem que pôr 10 segundos ou é só Tem 10 que vezes raiz? pôr 10 segundos, senão ele vai dar, ou você faz com número puro e você faz, senão ele vai dar em graus. Tem algum macetinho na calculadora para ir direto no segundo? Tem que pôr 0 Não, grau, tem que 0 pôr, minuto? na minha tem que pôr 0 grau, 0 minuto e 22 segundos. Minha não vai. A minha também, então. A minha aqui deu uma tolerância de 22 segundos. A minha também. Ok, então nós temos que o nosso erro angular é menor que o nosso tolerância angular. Então, ok, posso corrigir. No próprio escritório, não preciso voltar lá para refazer toda essa medição. Como que a gente corrige agora, tá, gente? Então, vamos lá. A gente teve lá... desculpa, gente. No fim, eu errei aqui, tá? Ó, aqui, ó, é 1.259 graus, 59 minutos, 44 segundos, menos 1.260. Esse 16 segundos aqui vai ser negativo, tá? Ok? Porque 1.260 é maior que 1.259, ok? Então, ele é menos
16 segundos. A gente precisa, foi uma falha grande aqui. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a hora que for fazer a correção, toda vez que eu for corrigir, tem que ser o sinal inverso do que está dando esse erro aqui, tá? Se ele fosse positivo, eu ia ter que subtrair desses ângulos. Como ele é negativo, eu tenho que somar nos ângulos, tá? Então vamos lá fazer a correção. Eu tenho aí 16 segundos para compensar. Aliás, menos 16 segundos, tá? Então, para mim ter essa menos 16 segundos, eu preciso somar mais 3 segundos para cada local, ou seja, desculpa, mais 16 segundos para esse erro, para eu ficar com o valor correto aí nos ângulos, tá? Então, ele fala o seguinte, que ele fala não, o que acontece? Você sempre vai jogar o maior valor, se tiver o maior valor, se for tudo igual, ok. Mas que no nosso 16 aí, ele vai ter 3 mais 3 mais 3 mais 3 e alguém vai ter que ficar com 4, tá? Esse maior valor, a gente sempre vai colocar no menor lado da poligonal, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, esse ângulo que foi medido aqui, ó, ele é o menor ângulo ou o menor lado da nossa poligonal, tá? Então, ó, 100,18, 86,06, 91. Então, onde está o menor? 86. Então, esse menor lado aqui, ó, de 86, ou na visada 4, 5 aqui, na visada OPP, vai ser onde vai ser jogado esse maior valorzinho aí, tá? Então, vai ser no último ângulo medido aqui do OPP. Deu para entender, gente? No caso aí eu vou fazer essa conta e eu vou considerar os 5 ângulos. Eu vou ter que colocar mais 3 graus em cada ângulo que tiver, nos 5 ângulos, Beleza. tá? Então, como meu último avisado aqui foi 89, tá vendo, ó? Então, nesse ângulo aqui, que é o quinto aqui, ó, eu vou colocar mais 4, porque o menor de todos aqui foi esse pedacinho, esse último que foi lido aqui. É que, na realidade, do 5 ele fechou, né? Ele foi do 4 para o 5 fechou. E esse pedaço, essa distância aqui, ela significa que é de 4 do 5. Então, nessa perna aqui, ele vai para o ângulo 5. E daí eu somo mais 4 segundos. Deu para entender ou ficou confuso? Não, tranquilo. E o resto do pessoal aí? Deu para entender sim, Sérgio. Tranquilo. Ok. Então, se tiver algum problema de erro de correção, a gente tem que fazer aquele cálculo, achamos essas correções do aparelho, estava na tolerância? Está na tolerância, ok, é menor que a minha tolerância, eu posso corrigir. Se deu negativo, eu somo. Ah, e se tivesse dado positivo aqui, mais 16? Vou fazer aqui, mais 16. Mas teria que subtrair 3 graus? É isso, precisa subtrair todos os graus, ok? Então, é sempre o valor inverso do que você conseguiu lá na sua situação. Para verificação, lógico, você vai fazer a somatória dos corrigidos agora com esses ângulos, ele tem que dar exatamente o valor das visadas vezes 180 graus. Ô, Sérgio, Hum, e por exemplo assim, ó, a gente aumentou, nesse caso aí foi 3 em todos e 4 na menor distância, na uhum. menor medida da poligonal. No caso, se o 16 fosse positivo, que eu teria que subtrair, no caso, o maior número que seria subtraído teria que ser da maior poligonal em vez da menor? Não, continua a Aí- mesma aí- coisa, deixa na menor. ainda na menor? Continua na menor, tá? A Beleza. correção sempre fica na menor aqui. Na última fica menos 4 e você tira menos 4 daqui. Tá? Beleza. Deixa eu ver um negócio. Tem mais um exemplo aqui. Eu não pus outro exemplo, eu pulei ele.
Tem... Espera só um segundo, gente. Azimuth, não é você que eu quero. Tolerância 10. Poxa, tinha certeza que tinha posto. Tem um exercício da apostila. Eu vou até pegar ele. Porque ele tem um negócio interessante lá. Só um segundo, gente. Deixa eu pegar a tabelinha aqui. Ó, vamos fazer diferente. Já está quase no fim aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um intervalo para vocês de 10 minutinhos. Então são 8h05. 8h15 mais ou menos a gente volta. Assim dá tempo de eu colocar o exercício aqui no slide para a gente fazer. Pode ser? Combinado, Sérgio. Ok, só vou desligar o som e o vídeo, porque aquele exercício é interessante porque tem uma observação legal lá. Já voltamos, umas 9h15 a gente está de volta. Desculpa, 8h15 a gente está de volta, tá? Não é uma hora de intervalo, não. Falou.
Vamos lá, pessoal. Todo mundo de volta aí? Vou pegar aqui, professor, peraí. Tá. Página que tá esse exercício aí? Eu fechei. Mas acho que tá como É primeiro o faça exemplo você aí. mesmo lá? É um dos primeiros exemplos aí. Deixa eu ver. Eu fechei aqui. Senão eu já vi a página. Mas não é do faça valer a pena, é? Não. Ah, Peraí, já vejo já. achei, página 108. Isso aí, 108. Então vamos lá. Mesma coisa. Tem uma pequena falha. A gente até consegue ver pelos ângulos que deu 280, 200, como ele está dando o ângulo próximo de 360, com certeza é ângulo externo, tá, gente? Quando é ângulo interno, ele é menor, né? Vai até 180. Então vamos lá. Então, ele não falou que é ângulos externos, mas dá para saber que é ângulos externos. Então vamos lá. Erro de ângulo é igual somatório dos ângulos menos n mais 2 vezes 180. Então, vamos somar esses ângulos aí. Tá? Vamos somar esses ângulos aí. 287 graus, 15 minutos e 43 segundos. Nossa, peraí, gente. Peraí que eu tô com... Tava acumulada a memória. 15 minutos e 43 segundos. Mais 213 graus, 48 minutos e 31 segundos. Mais 254 graus, 19 minutos, 52 segundos. Mais 324 graus, 35 minutos, 39 segundos. Deu. Tá. Cadê? Erro angular vai ser 1079 graus, 59 minutos e 45 segundos. Menos N, 1, 2, 3, 4, 4 ângulos, mais 2, vezes 180. 4 mais 2, vezes 180. Isso aqui vai ser erro angular, 1079 graus, 59 minutos, 45 segundos, menos 1080 graus. Cinquenta e nove minutos, 45 segundos. Então, esse erro angular aqui, ó, é igual a menos 15 segundos.
Ok? Vamos fazer nossa tolerância angular aqui, que ele fala que é de 6 segundos. 6 segundos vezes raiz de m, ou n. Tolerância 6 segundos vezes raiz de 4. Essa tolerância angular deu 12 segundos. Confere aí. Confere. Passou Bom. por 3. Oi? Não, confere. Ok. Bom, gente, quando vocês forem... Eu até fiz um negócio aqui que eu vou corrigir. Quando vocês forem fazer essa consideração, ela tem que ser uma consideração em módulo, tá? É módulo de erro por módulo de tolerância. Então eu vou falar, com o meu módulo de erro angular, ele é maior, porque ele deu 15, né? Do que o meu módulo de tolerância angular. Concordam com isso? Aqui deu 15, aqui deu 12. Como a gente está trabalhando com módulo, módulo não tem sinal, né? Então, fica 15 maior que 12. O que eu tenho que fazer agora? Tem que distribuir os 3 segundos em tudo. Então, na realidade, o que acontece? Eu só posso distribuir se meu módulo de erro angular for menor do que o meu É módulo verdade, o erro aí é de maior. tolerância angular. Se ele é maior, eu tenho que voltar a campo e medir tudo de novo. Porque eu não passou na minha consideração aqui, tá? Então, se ele é maior, eu preciso voltar a campo. Eu só posso fazer o acerto de erro de tolerância se ele for menor. Tá? Por isso que eu queria fazer esse exercício, para vocês verem que a gente precisa sair lá e corrigir. Gente, estação total, teodolitos mais modernos, eles já fazem em campo essa correção, tá? Tem um campo lá que você já joga lá e pergunta se o erro tá tolerável ou não, No que ele já caso, vai dar. aí ele tem que voltar e refazer as medições. E se o erro persistir, aí tem que mandar. Aí o aparelho está com problema? Pode ser. Pode até ser que o aparelho não seja calibrado certo. Algum problema tá dando. Tá? Ok. Então, vamos lá. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, que nem aqui nós estamos falando de poligonais, ou mesmo naquela situação lá que a gente tem 2 pontos e consegue verificar, tá vendo? Aqui, ó, nessa situação de enquadrado aqui, como a gente já tem 2 pontos conhecidos, a gente vai achar um ponto só desse lado, 2 conhecidos, a gente acha um ponto. Então, como a gente já tem toda essa parte conhecida aqui, eu consigo fazer essa verificação aqui, tá vendo, ó? Tanto linear como angular, tá? Então, essas medições aqui eu consigo corrigir. Agora, se for nessa de caminhamento aqui, com poligonal aberta, eu não consigo fazer essa correção de erro, tá, gente? Então, essa medição aqui, ela precisa ser muito exata. O que você pode fazer é conferir, geralmente na Avante e na Ré, se eles estão certas essas medições, tá? Professor, tem mais uma dúvida. No caso desse exercício que você passou, vamos supor que tivesse 3 segundos para você, que desse para regular no aparelho, esses 3 segundos. Aí você teria que jogar esses 3 segundos ali nos ângulos horizontais, mas tem alguma regra? Porque são 4 ângulos ali, né? Você teria que jogar 3 segundos. É 1 segundo para cada, um vai ficar 100. Tem alguma regra ou não? Você entendeu? Não, porque Na 3 outra, a gente segundos. tinha 5, a gente tinha, acho que Ó, 12 você tem segundos 15 para tirar, né? segundos dividido por 4. Tá, e se no caso for, tipo, menos de 4, for 3 segundos para você dividir por 4, você não tem alguma ordem ou não? É normal. Não. Só jogar os 3 Aí você segundos. pode jogar só direto, Tá. tá? Pode jogar tudo igual. Aí não tem problema. Só se tiver maior ou muito menor. Acho que é Michael?
Oi. Acho que o que você quis dizer é, por exemplo, se tivesse 4 medições e só 3 graus para dividir entre eles, 3 3 segundos. segundos. Aí acho que o zero você deixaria no menor distância. Pode ser. Pode ser. Ou você pode dividir em ângulos, minutos e segundos, todos iguais, tá, gente? Ó, Se vamos você lá. tiver 3 Você está segundos falando para de. Você jogar ali, tem não tem como você dividir menor 3 que um dividido por milésimo. 4? Ué, não tem outro jeito. Peraí. 0 graus, 0 minutos, 3 segundos. Dividido por 4. Ele daria 0,75 segundos para cada local. Você pode jogar. Para cada um. 43,75 segundos, tem isso? Tem, tá? Dá 0,75. Não, daí você tem que somar lá, né? Vai ficar mais Assim, mas 280, peraí, 287 graus, 15 minutos, 43 segundos. Ele ficaria 287 graus, 15 minutos e 43,75 segundos. Tudo bem. eu não sabia que podia dar um número quebrado Pode, ali. Segundos. pode. Pode sim, não tem problema. Ele pode sim. É que geralmente o pessoal costuma trazer tudo, tudo junto, tá? Mas é assim. Mas é bom saber que às vezes cai um Erro, negócio desse aí, você fica sim. quebrando a cabeça. Porque assim, erro de 3 segundos, que nem. Vamos supor que deu um erro 3 segundos para 4 ângulos. Na realidade, o que vai acontecer? Só para vocês entenderem. Eu estou dentro da minha tolerância de 6 segundos aqui, tá? Então, Ah, sim, sim. dificilmente vai ter. Ou você pega aí e joga 3 segundos em algum outro ângulo. Você precisa fechar. Porque, ó, entenda o seguinte: o que vai acontecer? Se você está com o ângulo errado, vamos pensar na poligonal aqui, ó. Se eu estou com algum ângulo errado, aqui não vai fechar, tá? Lógico, 3 segundos é uma coisa muito, muito, muito pequena. Mas se você for jogar num programa como o AutoCAD e for dar zoom, 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 você vai ver que não vai fechar, vai ficar abertinho lá. O Ah, que você sim. pode fazer? Que nem falaram aí, pega na menor distância e joga os 3 segundos aqui, Dá para tá? jogar direto em um só, então. Joga direto num só, na menor distância. O que vai acontecer? A hora que você jogar, automaticamente ele vai fechar essa poligonal, tá? Daí ele fecha. É só Beleza. para ter um arredondamento dos ângulos para ele poder fechar a poligonal, tá? Bom, planiometria. A planiometria, gente, é exatamente a junção aí do planimétrico com o altimétrico, né? Então, quando a gente fala que vai fazer um levantamento planialtimétrico, é que você precisa de um levantamento altimétrico, fazer toda a altimetria, e o do plano altimétrico, tá? Então, um loteamento. Eu preciso fazer um loteamento, então preciso caracterizar lá o loteamento, que nós já falamos também lá. Vai caber aqui, mas vou fazer aqui embaixo. Que a gente já falou em aula também. Então eu tenho um determinado loteamento lá. Vou colocar mais ou menos hexagonal. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer toda essa medição aqui para fechar meu polígono do loteamento. E aí eu vou fazer o altimétrico. O que é o altimétrico? É achar as curvas de nível, tá? E os níveis de cada um deles com as cotas. Então, sei lá, 596, 586, 536. Então, eu sei que esse terreno ele está mais alto desse lado e aqui é a parte mais baixa do terreno. Então, se eu precisar fazer algum retirada de água, esgoto, tudo, ele vai descer tudo para esse nível aqui. Aí eu consigo fazer o planejamento aí dos meus terrenos e meu arruamento, tá? Então isso que é o plano altimétrico. Você acha o altimétrico, que é a locação do local,
a locação do terreno, né, do polígono, e o altimétrico, que é para medir a altitude ou declínio de cada um dos nossos terrenos aí, como a declividade do terreno aí, como a gente viu anteriormente, vimos até no Google Earth lá, que a gente fez lá as declividades para achar a altimetria. Dúvidas, pessoal? Não. Ok. Aqui ele só fala aí que tem o GNSS que vocês podem pegar para fazer, que é o sistema de GPS, né? Para fazer altimetria, que você não precisa fazer com teodolito ou com estação total. Então você pode fazer de vários jeitos aí a altimetria. Se não tiver todo esse equipamento moderno, dá para fazer com o nosso teodolito também, que é só fazer aquela formulinha lá, que você faz a visada reta, a revisada na horizontal, o ângulo do zênite, menos o ângulo da visada horizontal, desculpa, da visada vertical, e aí você calcula lá a altura. Daí ele faça, sem me derrar lá, ele fala que você está trabalhando na empresa de para executar o levantamento plano altimétrico de uma área de execução de uma obra de engenharia civil. E para essa aplicação você dependerá dos principais conceitos de topografia do conhecimento sobre direção, ângulo e distância. Daí ele fala, qual a importância da topografia para a execução de obra em engenharia civil? E aí? Eles dão medições de terrenos, as medições corretas, queda de nível, é a base de tudo, né? A topografia ela é a base de tudo, tá? Então, todo objeto que está numa superfície terrestre, a gente vai precisar deixar como se ela fosse numa condição real para a gente poder trabalhar, tá? Então, realmente a gente precisa aí, para a engenharia civil, principalmente, muito, muito, muito topografia. Não só engenharia civil, tá, gente? Tem engenharia agrônomo, tem várias outras situações que dá para se usar. Mas para engenharia civil, a gente precisa muito de topografia. E, ó, não é só terreno, nivelamento, essas coisas. Para vocês terem uma ideia, às vezes o que acontece? Você está com meu. Vamos tentar explicar isso. Eu estou com um prédio que ele já está nivelado, ele está em construção, bonitinho. E aí o que acontece? É uma estrutura metálica, isso eles usam muito nos Estados Unidos, né? Estrutura metálica. E o que acontece? O cara tá lá com guindaste para colocar alguma peça que seja milimetricamente que ela tenha que ser encaixada aqui, tá? O que acontece? Eu preciso pegar o meu teodolito, a minha estação total e confirmar se depois que ela foi instalada, se realmente ela está exatamente como está no projeto. É igual ao projeto. Porque se tiver que fazer alguma correção, é hora de fazer, naquele momento, tá? Então, às vezes tem ângulos, tem alguma situação, porque vamos colocar, você está trabalhando num local, e daí você chega lá, vai colocar uma peça em ângulo lá, para fazer um pórtico lá que a gente está fazendo, sei lá, algum tipo de pórtico. Aí você precisa calcular se esse ângulo que ele está exatamente igual ou se você vai precisar baixar mais, ou levar mais. Então, tudo isso é feito de conferências também de medidas com estação total e teodolito, tá? Então, às vezes, a gente precisa usar, mesmo durante a execução do projeto, tem que se fazer toda essa correção aí. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava com saneamento
e a gente foi fazer uma nova rede de água e esgoto, a gente estava fazendo essa rede de água, só que era assim, o desnível estava dando 1,5%, nem isso. Estava dando um desnível muito pequeno, tá? Eu acho que estava dando até menos de 1%. O que acontece? Na hora que você está fazendo a vala, então eu abri a vala, aí eu tenho que fazer o desnível, né? A profundidade aqui, que vai ter o desnível. E o que acontece? Tinha que chamar o topógrafo para ele verificar se essa vala que o desnível que estava aqui até aqui estava com o desnível real de metro em metro, para a gente ter a queda certa, porque senão não ia, se desse um desnivelada aqui, meio erradinha aqui, o cano desse uma subidinha, ia ter problema pro resto da vida aí de esgoto na cidade inteira, tá? Então, tinha que ficar um topógrafo junto, fazendo toda essa parte de medição, para ver se estava correto ou não os desníveis que o pessoal estava fazendo. Então, é muito importante para nossa engenharia aí, topografia. Qual a diferença entre métodos de levantamentos topográficos? Ai. Qual a diferença? O planimétrico. Entre os métodos, eu não entendi muito bem a pergunta. Nós temos o planimétrico e o altimétrico, não é isso? Ah, tá. Entendi. Então, planimétrico a gente vai ver os ângulos, tá? Horizontais, e o altimétrico a gente vai ver os ângulos verticais, tá? Os desníveis que existem entre um lugar ou outro. E a gente pode juntar os dois e fazer o plano altimétrico, que nada mais é a junção dos dois. Então, você faz o levantamento altimétrico, o planimétrico e o plano altimétrico se precisar, tá? Que aí tem o relevo aí do terreno. Tranquilo? Quais suas vantagens e desvantagens? O altimétrico, acho que você consegue fazer um estudo mais apurado da topografia do terreno, e o planimétrico do polígono, né? Você estava falando. As vantagens aí do planimétrico é que na maioria das vezes você consegue corrigir esses erros angulares lineares, né, que tem no terreno. E uma desvantagem seria que em algumas situações você não consegue, que nem poligonal aberto. E o altimétrico você pode fazer um levantamento preciso aí do relevo, tá? Saber como é o nosso relevo completo, e assim a gente consegue juntar, fazer os planimétrico e altimétrico junto. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Quando a gente vai fazer alguns nivelamentos geométricos, o que é meio o altimétrico, no caso, vai depender aí do tipo que você vai fazer o levantamento, e às vezes alguns tipos de levantamento pode demorar muito, e aí pode atrasar um pouco o processo. Mas não chega a ser uma desvantagem gigante, mas é uma desvantagem. E como definir o mais adequado para a execução do seu trabalho? Aí é fácil, né, gente? Depende do que você estiver fazendo, né? Se você precisar só confirmar medidas aí de algum terreno, horizontais, ou se você vai precisar do relevo também. Aí tem o plano altimétrico e o altimétrico. Aí vai depender do que você vai fazer
de levantamento, tá? Como exemplo que o senhor deu lá da estrutura metálica lá. Só É, demarcar o ponto no horizontal e tchau. exatamente, tá? Então, são coisas que você pode, depende do que você vai fazer, é lógico, depende do método que você for executar, depende do seu trabalho, é um método diferente. Ele pode ser o planimétrico, o altimétrico, ou os dois, tá? Ou seja, medida horizontal, medida vertical, ou vertical e horizontal. Bom, faça valer a pena. Nossa, hoje a aula tá rápida, hein? Poxa vida. Ó, vamos lá, faça valer a pena. Uma empresa de eletricidade necessita instalar uma usina solar com painéis fotovoltaicos no município de Lençóis, na Bahia, na Chapada Diamantina. Para obter um melhor aproveitamento da luz solar na produção de energia, a orientação da usina é requisito fundamental. A orientação ideal para a instalação dos painéis na maioria das regiões brasileiras é voltada para o norte, tá? Então, preciso voltar ela ao norte e as placas têm que ficar voltadas para o norte com uma determinada inclinação, que geralmente depende de como for feita, é de 12, 15 graus, pode chegar até 20 graus aí. Porém, ele deu só 2 pontos de coordenadas conhecidas aqui. Ele deu que o ponto 1 era de 239.277,66 metros e a leste, leste 1 e a norte 1, 8.613.920,130 metros. O segundo ponto, ele está em este 2, 239.251,040 metros e o outro está em norte 2, 8.613.798,04 metros. Aí eles formaram dessa forma um vértice no campo da usina e é coincidente com o ponto 2 da coordenada conhecida, tá? Esse fator foi estabelecido em projeto e tendo por base as considerações, ele quer o azimuth calculado entre os 2 pontos de coordenadas conhecidas. Qual que é? E agora? Aquela arco tangente lá do delta X com delta Y? Aham. Azimuth é igual ao arco tangente de ΔX sobre ΔY. Então a gente só acha ΔX e ΔY, né? ΔX, nós estamos em leste, né? Vai ser 239.277,66 menos 239.251,04 metros. Alguém calculou aí? 26,62. 26,62. Vamos fazer delta Y aqui também. 8.613.920,130 metros menos 8.613.798. 98,04 metros. Quanto deu aí? 12209. 122,09. Ok. Agora é só jogar na fórmula lá, né? Azimuth é igual a arco tangente ou tangente a menos 1 de 26,62 dividido por 122,09.
quanto deu aí. Pera aí, professor, deixa eu achar esse tangente menos 1 aqui na calculadora agora. Hum. Achei. Ó, deu 12,30. Mas vê aí, professor, se é isso, que eu nunca fiz esse arco tangente. Tangente é menos 1 aí na calculadora, hein? Meu deu 13 graus e 40. Então o meu já não deu. Tem que fazer o arco tangente de tangente 6,62. menos 1. Não, não, ó. Ah, Arco tangente é a mesma coisa que tangente é menos 1, tá? tá. Eu tô Isso vendo aqui é a aqui. mesma coisa, tá? É Sim. que na calculadora vocês não vão achar arco tangente, vocês vão achar tangente é menos 1. Dividido, tô confundindo aqui, 22,09. Shift zoom a minha resposta. Eu vou comer com papai. O meu deu 13 graus, 40 minutos, 0,13 segundos. Alguém deu diferente? O meu tá saindo em número, não tá saindo em grau. Aí você põe para transformar em graus, minutos, segundos. Como é que faz isso aí, professor? Dá uma Até dica aí. na sua calculadora. Como que você faz graus, minutos, segundos na sua calculadora? Você digita o É. número, graus, minutos, segundos, não é isso? Isso. Provavelmente para inverter, você vai ter que clicar Shift e clicar nessa tecla. 12 graus, 18 minutos, 0,12 segundos? Ou não? O meu deu 13 graus. Não, segue o baile aí, professor. Depois eu pego o tutorialzinho no YouTube aqui. Relaxa, vai. Tá? O meu aqui pela conta aqui, ó. Então vai dividir, deu 0,2183. Ah, peraí. Peraí. Peraí, gente. Deu 12 graus, 18 minutos, 0,12 segundos. É isso? É, tinha dado isso. 18 minutos. Tá. 12 graus, 18 minutos. Ele não tem aqui. Na realidade, ele tem. Ele tá, acho que aqui na letra C, mas agora eu já achei o meu erro aqui. Eu tinha corrigido essa questão porque eu achei que estava errado no livro, mas quem errou foi eu. Alguém mexeu na minha calculadora e mudou para gradiano. Agora eu pus em DEG, agora deu. 12 graus e 18 minutos, gente. Vai ser letra C aí, porque no livro tá letra C, tá? Ok? Beleza. Eu achei que o livro tipo, tinha errado, porque tem tanto erro nesse livro que eu falei, pô, o livro errou de novo. Eu nem reparei. Agora que alguém me falou que deu 12 graus e 18, eu falei, opa, peraí. Realmente, ele tá dando. O meu tava errado aqui. Tava em gradiando. Tranquilo, pessoal? Sim. Fácil fazer? Facinho, né? Não pode errar nenhum número, né? Tem número pra caramba, mas é tranquilo. É. O duro é bastante número porque é graus, minutos e segundos, mas não é tanto. Bom, esse aqui é igual o que a gente fez até agora, né? Então vamos lá. Erro angular. Deixa eu colocar a fórmula lá. Erro angular. Somatória dos ângulos. Menos. Então, N mais 2 vezes 180. Quando que vai ser N menos 2 mesmo, professor? Só quando for ângulos poligonal com ângulos internos. É 5 mais 2, 7. 7 vezes 180, 1260. Isso aqui eu já tenho, 1260 graus.
Menos, vamos somar tudo isso aí. Tá 1.259 graus, 59 segundos, minutos e 41 segundos. É 51 minutos? 59 59 minutos? e 41 segundos. O resultado dá 19 segundos. Erro angular igual a menos 19 segundos, é isso? Isso, perfeito. Ok. Agora vamos achar o nosso erro angular. Que vai ser a 10 segundos que ele falou. Vezes raiz de 245. R$ 22,36 segundos. 22 segundos aproximadamente, né? Isso, mano. Vamos pôr igual aproximadamente 22 segundos para dar certa resposta aqui. Então é menos 19 mais ou menos 22 no caso, né? O erro é aceitável. Erro 19, tolerância angular mais ou menos 22. O erro é inaceitável. Erro menos 22, tolerância menos 22. Esses dois estão errados. Os três estão errados. Esses dois podem estar certos. Qual que está certo? Esse erro é aceitável ou não? Vamos lá. Módulo É aceitável, né? Tá do dentro erro. Ele é o quê? Ele é menor do que o erro aceitável. do erro de tolerância. Então, se ele é menor, ele é aceitável. Letra A. Lembrando matemática, módulo é quando você desconsidera o sinal, né? É. Tá. Toda vez que você fala em módulo, é que ele não tem sinal nenhum. Ele fica em número puro, tá? Beleza. Tranquilo, pessoal? Acho que tem mais um. Aí você só... Ao se caracterizar um projeto para a construção de uma rodovia, é necessário realizar um levantamento topográfico coletando informações do terreno. Com o levantamento do terreno, é possível analisar quais as características serão encontradas no local. Em um projeto de rodovia, deseja-se representar o desnível entre dois pontos do projeto geométrico. Qual tipo de levantamento topográfico mais simples e adequado para regularizar essa tarefa? Plano altimétrico? Plano altimétrico. Não, desculpa. Peraí, não. É só altimetria? Só altimétrico, desculpa. Não precisa do plano também? Não, porque, ó, ele quer só, com levantamento... Na verdade, ó, depende do projeto da rodovia, seria necessário, mas o que ele falou aqui, ó, Uhum. com o levantamento do terreno é possível analisar quais características são encontradas. Desnível entre dois pontos. Então, ele falou que deseja se representar o nível entre dois pontos no projeto geométrico, que ele só está querendo o nível entre um ponto e outro. Ele não está pedindo o levantamento total, tá? Sim. Então, por isso que é altimétrico. Certo? Entendi. Obrigado. Tranquilo, pessoal? De boa. Deu para entender a aula hoje? Beleza. Beleza. Bom, não é difícil, né? É só os erros aí, mas lembrando de novo, estação total, teodolitos modernos, aí eles realmente já fazem essa conversão de erro aí, ele já tem a fórmula embutida, você só precisa jogar lá no... Ele já vai fazendo as leituras, né? E daí você entra numa função lá que ele já te dá se esse erro está tolerável ou não, para você conferir, tá? Aí você não perde tempo de ficar fazendo várias vezes. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje era essa parte planimetria e altimetria. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês forem acompanhar pela apostila ou revisar pela apostila,
tem umas fórmulas lá que vocês vão ver e falar, mas tem umas fórmulas diferentes aqui que não foi apresentada hoje na aula. Por quê? Porque aquilo lá é erro linear, tá? Eu não quis misturar os dois, porque a apostila ela faz o erro angular e o linear. Ela demonstra para vocês o que é o linear e o angular. Só que do linear, ela só mostra a fórmula, só que ela vai falar a aula que vem, tá? Ela não vai falar sobre... Essa aula ela não falava sobre isso. Então, eu achei desnecessário colocar essa fórmula junto para não ter problema de confusão de fórmulas aí. Então, a aula que vem a gente fala sobre essa parte de linear, ok? Beleza. Então, tá bom. Então, bom descanso para vocês, boa semana e até a próxima aula. Falou, Sérgio, boa noite. Um abraço, boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, eu tô lá no WhatsApp. Beleza.